eu acho que é importante a gente descobrir como a gente, em campo, se coloca num lugar mesmo de articulação. Isso casa também com a cartografia, que é outra metodologia que eu estou estudando, que é não dar essa ideia de dar voz ou de falar pelo outro. Quando eu me coloco de articulação, é a possibilidade de se manter viva a fala e essas categorias que são próprias para eles. Inclusive, a ideia de trabalhar com arte marcial afrodiaspórica, e o escopo teórico está todo indo para esse lugar, tem a ver com muitos desses jogadores que eu entrei em contato, ou mestres se colocam. É a arte marcial cadenciada da Martinica, é a arte marcial colombiana. Então, são espaços de pesquisa que eu acho que em dança a gente está tateando, mas por outro lado também tem um frescor enorme, porque a etnografia clássica não dá necessariamente conta dessas questões que a gente produz em termos de subjetividade, de intersubjetividade, né? São outras preocupações, eu acho. Bom, estou falando também da minha experiência tateando esses campos de conhecimento, né? Gabi, aí tem umas perguntas aqui. O Gilberto pergunta, essa prontidão afrodiaspórica seria o que você falou sobre jogos que empatizam a relação entre jogo e luta? Jogos empáticos? Fala um pouco sobre isso. Eu não localizei a hora que eu falei de empatia, mas de fato porque não é qualquer jogo, porque o jogo ele está presente, por exemplo, no tambor de crioula, ele está presente na punga do Maranhão, ele está presente no jongo. De fato, o que eu estou falando é dessa relação de jogo, dança e luta, e que sim, por conta dessa relação o tempo todo muito mesclada entre um convite e um confronto, ela se dá, né, numa relação muito específica, né, do combate. Não sei se eu respondi, mas é isso, essa prontidão tem a ver com isso. Eu acho que, bom, eu não sou assim uma exímia, não sou pesquisadora das danças de roda, das danças que acontecem em roda, as danças de umbigada, por exemplo. Para responder talvez isso, Gilberto, a gente tenha que costurar outros lugares também, porque a gente está falando de afrodiáspora, né? Então a gente está falando de processos de representação. E, por exemplo, no tambor de crioula, existem todo um arsenal ritualístico e religioso, né? Então, como que se dá prontidão naquele contexto? Eu teria que estar ali olhando dentro daquele contexto, né? Então, o que eu estou falando mesmo é dessa interseção de dança e luta. Talvez isso que eu estou falando cabe muito para pensar um break, por exemplo, que é um momento do duelo, né? De uma relação de desafio. Eu acho que a gente pode pensar algumas coisas, no magulhão, como eu falei, do cavalo marinho, num samba de roda, que ainda existe essa relação da rasteira, né, de você surpreender o outro, de você colocar o outro para fora. Aí eu acho que é encontrar onde converge, né, esse pensamento de uma brincadeira que é também um desafio. Aí eu acho que dá para a gente tirar algumas recorrências, né? Eu e uma galerinha que a gente estava na live do Guiú antes dessa, e ele estava falando com o Bravo, que é um dos caras que, enfim, é pioneiro no house, né? E ele falando isso, assim, da influência do jazz, que ele, no começo, ele dançava house, mas não era nomeado house, e ele falava que ele estava dançando jazz freestyle, né? E que ele ia para os clubes, e nos clubes, ele fala assim, eu aprendi capoeira nos clubes, né? Porque as pessoas começavam a fazer uma série de coisas ali, e eu ia fazendo, depois de um tempo eu fui entender que aquele universo vinha do capoeira, né? E aí é muito louco, porque uma das questões que a gente às vezes discute aqui é isso, né? A gente fala sobre o house, e aí ele vem com toda essa coisa da cultura americana e tal, mas na verdade ele vem totalmente imbuído das nossas práticas de capoeira aqui também, né? Ele nasce desse lugar também.
A Bárbara pergunta: como treinar essa habilidade de regulação da atenção interna para se manter propositivo e estar dentro do jogo? Esse cotidiano que você fala, como isso opera em você? Como que opera essa cotidianeidade do meu corpo? É isso a pergunta? A primeira parte eu acho que eu não entendi muito bem. Ela fala como treinar essa habilidade de regulação da tensão interna para se manter propositivo e estar dentro do jogo. Sim. Na verdade, eu acho que um caminho é treinar, estar em contato, né? Fazer aulas dessas expressões, ou no meu caso, que eu faço mais cotidianamente, apesar de agora não estar inserida já há algum tempo dentro de um grupo, mas é fazer o treino, porque essa experiência se dá na relação com o outro, né? Isso é uma grande questão, né? Você pode também simular. A gente tem alguns subterfúgios, a gente treina com a cadeira, a gente imagina o outro, também existe essa possibilidade. Mas é justamente essa relação com o outro que dispara essa peculiaridade, que aí não é só, por exemplo, da prontidão, né? Pode ser a prontidão para relaxar ou é a prontidão para eu atacar, né? Qual que é a prontidão necessária? Qual que é a resposta justa, né? Agora, existem outras técnicas que eu também experiencio que me ajudam nessa tonicidade, que aí já não tem a ver com a minha pesquisa. Agora, já foi, por exemplo, o contrato de improvisação é um espaço onde eu também experiencio muito essa variabilidade tônica, né? Então, dançando com o outro. Todas elas, de alguma forma, suscitam essa necessidade de, com o outro, experimentar a relação. Então, é muito a partir da relação que se dá essa construção tônica, né? É muito a partir de como eu sou vista, como eu sou respeitada, como eu crio espaços no meu corpo. Então, eu tenho aqui no Rio algumas tentativas de continuar essa experimentação, mas por inúmeras questões elas não foram à frente, que é chamar algumas pessoas e testar alguns princípios dessas lutas. Isso aconteceu, Bárbara, inclusive, esteve em algum momento comigo, e era trazer um princípio que era relaxamento e prontidão no bastão, por exemplo, e pesquisando essas nuances, né? Então, os laboratórios, eles são parte também da pesquisa, mas eles não têm a ideia de trazer uma metodologia, ou de fazer uma metodologia. Eu acho que realmente é um momento de aprofundar. De 2011 a 2013, eu tive um grupo de pesquisa, acho que isso contempla um pouco a pergunta, com 7 discentes, alguns já eram capoeiristas e outros não. Né? Não tinham essa experiência. E aí a gente trabalhava, por exemplo, o princípio da transferência de eixo. Então a gente fazia vários jogos, estruturas de improvisação, onde o eixo ele era investigado. E como isso, de alguma forma, construía uma relação, uma cena e uma necessidade de interação. O meu desequilíbrio causa desequilíbrio no outro. E, consequentemente, retroalimenta. Então, a gente tinha uma cena, por exemplo, que foi a Barra-Vento, que era a investigação de como um corpo contagia o outro nessa experiência do eixo dinâmico. Isso foi um trabalho também bem fino que a gente fez. As espirais, através de uma estrutura que na capoeira a gente chama de chamada, né? Que é um momento de suspensão, pode acontecer muitas coisas, mas através dela e da relação direta com o toque, eu vou construindo desdobramentos desse toque até trazer uma situação de maior apoio ou não. Então, na capoeira não há. Na capoeira é só o toque, né? Então, eu toco na mão do outro, tem várias formas, formas.
mas aí eu vou desdobrando para um contato mais empático entre os corpos. Tem orientação também facial, ficar muito tempo de cabeça para baixo, olhar de outra forma, como isso cria também jogo. Então, foram princípios de organização do corpo que eu fui trabalhando a ponto disso gerar estruturas de cenas, e a gente trabalhava em tempo, eu ia falar em tempo real, porque era assim que na época a gente elaborava, né, essa ideia de resolver no momento da improvisação, e não previamente, né? Então, os princípios de corpo, eu acho que, Bárbara, ajudam de alguma forma a gente estruturar essa qualidade tônica de relaxamento, de precisão, né? Um pouco por aí. Entender que cada jogo, luta, tem um princípio. O enraizamento dos pés é um também muito específico, e por aí vai. O Kiran faz uma pergunta. O ritual como prática ou dispositivo para possibilitar ao movente se aprofundar no próprio estado de presença durante a experiência do jogo? Sim. Essa é uma possibilidade. Isso acontece, a gente não convoca. Na verdade, eu acho, inclusive, que existe um cuidado para que aquele campo seja um campo um campo protegido para algumas situações. Então, assim, quando acontece, existe sempre alguém que intervém, ou para encaminhar a situação, né, ou para redirecionar isso. Né? Não existem, eu particularmente não vejo muitos casos de aprofundamento desses estados, e podem chegar num limiar, sabe? Podem chegar, inclusive, eu acho que numa consciência modificada mesmo. Eu, particularmente, já experimentei, mas eu entrei e saí dela sozinha, né? Também tem isso. Tem como você, na própria experiência, encontra meios de gerir essas tensões. Mas nunca pelo menos nunca foi, e nunca tive relato de ninguém que perdeu a consciência. O que eu acho que acontece é que são estados de tanta conjunto tantos outros fatores de uma forma tão intensa e rápida que você muitas vezes não consegue registrar o que aconteceu. Isso é muito corriqueiro. Caramba, eu não sei como eu fiz aquilo. Ou eu fiz isso mesmo, né? E isso acontece muito comigo quando eu entro na roda pela segunda ou terceira vez comigo. Então eu preciso estar imbuída dessa experiência motora para poder aprofundar essa experiência ritual, né? E aí a gente também tem que saber em que lugar que cada coisa cabe, porque não é todo jogo que você pode e deve se colocar numa situação assim. Mas isso são coisas que a gente vai aprendendo no jogo, vai aprendendo com os mais velhos, né? E são também muito variáveis. Mas essa questão de se manter na motricidade, eu acho que é algo também bem particular para estender essa experiência ritual. A Soraya fez um comentário falando do movimento autêntico, metodologia e ritual de pesquisa do movimento, justa entre sensação e gesto visto como palavra também. E o Gilberto comentou, que eu acho que aquela pergunta, né, que você tinha feito antes, ele falou, você falou quando estava comentando sobre as expressões populares. Uhum. Que eu acho que era questão da empatia, né, pelo que eu me lembro, sim. Uhum. Eu acho que eu tenho uma pergunta para você. Porque você falou agora essa coisa, né, do aprendizado com os mais velhos, e de certa forma, esse universo que você traz é um universo muito presentificado pelos mestres, né? Então são espaços de muita coletividade, mas que ao mesmo tempo existe essa figura de um mestre, né? E que tem uma hierarquia sobre isso, tem um respeito, uma admiração que se constrói nesse lugar
tanto quando a gente fala das artes marciais, quanto da cultura popular, quanto da capoeira, né? E aí eu queria te perguntar, como que você tem lidado, ou se você não tem lidado, com essa reflexão no teu trabalho, assim, né? De pensar a coletividade, ou pensar a horizontalidade de um percurso mais autônomo, coletivo, e essa relação com as hierarquias que se constroem nesses espaços, e como você vê a construção delas, né? Porque também, para cada experiência, isso se dá de um modo muito diferente. Enfim, eu queria ver como que você tem pensado nisso no teu lugar de pesquisa, né? Bom, eu acho que, no meu caso, eu fui muito paulatina, buscava tanto nesse processo autônomo, eu passei muito tempo sendo acompanhada dentro, não é muito tempo, porque tempo também é muito relativo, quando eu falo muito tempo, foram 3 anos, 3 anos e meio em Salvador, de segunda a sábado, fazendo treino e jogando. Então, isso me colocou numa situação com um grupo que até hoje tem muita força, né? Apesar que já muda o meu contexto. Eu não sou mais membro daquele grupo, né? Mas eu sou filha daquela casa. Então, tem aí sempre um vínculo que para mim é muito importante. O meu mestre, até hoje, eu consulto o tempo todo ele, né? E não só em relação à capoeira, eu tenho uma relação de confiança e de coletividade também com as pessoas que fizeram parte desse momento da minha vida. Mas eu percebo que, assim, foi aos poucos. Em algumas situações, na verdade, tinha a ver com a própria manutenção. Eu saí de Salvador, eu não tinha grupo em Recife e não fazia sentido, né? Capoeira para mim era invista. Eu abri um projeto de extensão para receber mestras e mestres da capoeira Angola para falarem de suas histórias. Aí foi mais 3 anos, exatamente 3 anos, para ganhar a confiança, né? Apesar de ter sido. Foram 3 anos. Acho que todo final de semana eu tinha alguma rota. Né? Então, assim, tive a possibilidade de levar 2 mestres, um mestre e uma mestra, que é a sala de aula, eles são 3 mestres. Sem apoio, isso é algo que eu porque hoje em dia não faria mais. Na verdade, tem um apoio que não é o ideal, porque não era sempre iniciado. E eles toparam, porque perceberam aí, o que também dizia eles, né? Sensibilização da comunidade acadêmica, para esse contexto de saber fora da academia. Eles chegaram no grupo, eles acolheram. Eu fiz um documentário, isso é uma questão que você fala, né? Como a gente devolve para a comunidade conhecimento que é disponibilizado, né? E é isso, cada caso é uma descoberta. Eu me coloco como pesquisadora, como aprendiz de capoeira e procuro sempre contemplar os mestres nesse retorno, ou seja, escrevendo artigo, indicando, porque aí é um fluxo, né? E aí, quer fazer capoeira com você? Não, faz capoeira com o mestre, né? Não invalidando o meu conhecimento, mas tudo tem um contexto. Então, isso foi algo para mim muito importante, porque eu não tive na minha graduação de dança a relação com os mestres e mestras. Eu fui procurar, né? Então, eu acho que essa possibilidade de articular é bem importante, é necessária. E agora, mudando o campo, estou descobrindo também, porque jogo do pau, por exemplo, não existe mais. Então, eu me coloco e pergunto, né, qual que é a validade ou a importância do que eu faço para eles. Então, são coisas que eu vou descobrindo na própria relação. Vou relatar algo que para mim foi muito forte, depois de mais ou menos uns
5, 6 dias no quilombo, esperando o momento para poder ver a luta. O líder do quilombo, seu Toninho Canecão, falou para mim, a nossa realidade não é dança. A nossa realidade é luta todo dia. A gente acorda e dorme lutando. E aí, assim, fiquei desolada, sabe? Fiquei assim, tipo, o que eu estou fazendo? Como que, né, o que eu construo aqui? Não era nem mais a minha pesquisa, é como você se insere nesse contexto de luta, né? E aí, a gente vai cair a live. Aí a gente volta, pode ser? E se alguém tiver mais alguma pergunta, aí você complementa seu pensamento também, tá bom? A Débora falou que ela não tá te vendo, Mônica também não, acho que não tá rolando. Peraí que a gente... Então, tá todo mundo. Eu vou fechar e vou entrar de novo. Tá bom, beleza. Vamos ver se dá certo, gente. Senão a gente faz só ouvindo, mas é melhor ver, né? Vamos ver aqui. Eu tô colocando ela de volta, gente. Agora foi. Sim. Mas é isso, Gabi. Eu não sei se você quer concluir teu pensamento. Eu acho que, na verdade, assim, a fala tinha mais essa ideia de falar desse meu momento atual. E eu acho que ainda tem muito para desenvolver, né? Eu estou no 2º ano do doutorado. Ainda agora para o 3º, e o campo, a ideia era que o campo se intensificasse diante dessas questões. A gente reavalia, né, como validar a pesquisa se a presença não é possível, então são muitos os desafios, mas eu acho que a experiência realmente eu acredito que a experiência corporal e a relação com os mestres, com as mestras, com os próprios jogadores, já tem muito para ensinar, e eu acho que o exercício de escuta, ele é, na verdade, assim, básico, sabe? Ele é o primeiro momento para a gente conseguir inventar, reinventar. Então, eu acho que ainda tem muito para dizer, mas no processo é que vai desvelando. Dizer que tem a página no YouTube, que eu separei 2 listas para o pessoal entender o que são esses jogos de combate, pelo menos alguns, né? E o mapeamento ele também não citou. Mas tem lá separadinho jogos de combate no Brasil, jogos de combate fora do Brasil, afrodiaspóricos. Me colocar à disposição também para e-mail, para troca de ideias. Meu desejo é poder experienciar isso e laboratoriar isso com outros bailarinos, com certeza, porque também, senão a gente dissocia, né, prática e teoria. O foco, apesar de ser uma metodologia, ele se constrói sempre na relação. Eu vou gostar muito se a gente tiver a oportunidade de fazer alguma coisa e colocar o saber em movimento também. Sim. A Lilica fez uma pergunta. O olhar sobre improvisação mudou a partir do momento em que você se aprofunda nos jogos de guerra? Algum outro fator se visibilizou nessa pesquisa? Com certeza, Lilica. Com certeza mudou muito. Muito mesmo, porque eu acho que nesse processo de descolonizar e tomar, na verdade, assim, primeiro a motivação dos próprios alunos em sala de aula, uma provocação contínua que sempre de alguma forma estimulou a olhar de outras formas, né, de outros modos. Então, assim como a Ana falou, a minha experiência também por improvisação, ela foi muito dentro da academia, dentro do meu espaço artístico, entre grupos.
e outros dançarinos, tinha um referencial norte-americano, e desde o momento que eu começo a avançar com a pesquisa, eu inclusive questiono como a gente fala da improvisação como ainda se fosse uma coisa só, né? Então, por exemplo, a ideia de composição, ela hoje toma um outro lugar para mim. Eu acho que eu particularmente me sinto desafiada a abrir mão de algumas categorias para poder visualizar outras. Então, esse processo de descolonização, ele é muito intenso. Eu comecei o doutorado querendo falar de dramaturgias corporais dentro da capoeira, e hoje em dia eu me pergunto se dramaturgia é algo que cabe para aquele contexto, ou qual outro termo eu posso trazer que dê espaço para pensar o que me interessa. A performatividade corporal, o que é, né? Quais são as outras formas e modos de pensar, que categorias de cada expressão também podem modificar esse olhar. Então, mudou completamente o meu olhar, mas eu também entendo que não é a gente substituir, né? Eu não sou jogadora exímia, não nasci nesse contexto, eu fui em busca desse contexto. Então, são agenciamentos, né, que eu faço, e em alguns momentos eu preciso quase como uma tradução, quase como uma equivalência, né, do que eu falo nesse contexto, né, para quando eu estou conversando com capoeiristas, eu tenho a necessidade de me aproximar desse contexto. Quando eu estou falando para dançarinos, eu procuro, então, reelaborar algumas ideias a partir do que já existe. Então, não é negar, mas eu com certeza percebo que nem tudo cabe na ideia hoje em dia de composição e de dramaturgia para falar em improvisação nesse contexto. São outras categorias, e eu acho que território, corpo e memória, a princípio, tem sido o guião para eu trabalhar. A gente tem algumas práticas de troca e eu tenho colocado muito a corporeidade também como um outro lugar para olhar para essa improvisação. Justo porque a gente está falando de corpo que, né, se relaciona na arte, vida, no trabalho e tudo isso. Então, assim, muda algumas categorias, né? Eu abro mão de algumas e lanço mão de outras. Um pouco por aí, fazeres e dizeres. Isso mesmo. O Gabi, eu acho que só para encerrar, não sei se alguém mais tem alguma pergunta, mas eu queria, assim, que você falasse um pouco como que você vê esses processos de formação, né? Porque você tocou algumas vezes isso, né? Eu não tive isso na minha formação, eu fui buscar e tal. E eu me sinto muito privilegiada, assim, porque, né, eu tive como orientador e como professor o Eusébio, que era um mestre capoeirista, e, né, enfim, tive a Inaicira, que trazia muito esse contexto do samba e das raízes do samba. Enfim, tive professores negros e que vinham com pesquisas muito aprofundadas a partir de suas ancestralidades. A gente também tinha o privilégio de ter 2 técnicos capoeiristas, né? E que eles davam aula pra gente, assim, que, enfim, isso fez uma diferença, acho que muito grande no meu processo de entendimento das minhas ancestralidades, do meu corpo e dessa relação histórica, né, que a gente carrega na nossa dança, no nosso corpo. E acho que isso aqui, por exemplo, é uma questão que aqui em Fortaleza, nas nossas relações com os cursos de dança, a gente vem discutindo muito isso também, né? E, enfim, como que a gente pode, mesmo dentro de estruturas que já tem um outro tipo de composição, criar espaços para que cada vez mais a gente possa, né, ter contato e vivência com outros tipos de pensamentos e fazeres de dança e de improvisação, enfim.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, né? Como que é para você esse processo de formação mesmo. Queria dar um salve só antes, Ana, para a mestra Nani, que entrou aqui. O coração fica até cheio agora. Ela é, inclusive, uma das mestras hoje responsável pelo lugar que foi para minha iniciação na capoeira. Eu acho, Ana, que a gente já consegue, assim, muitas coisas nesse lugar de interlocução, levando mestres, mestras e articulando outros conhecimentos. Acho que isso já é parte de uma consciência que a gente está conquistando. Não é toda a universidade que a gente tem, por exemplo, Eusébio, Inacira, né? Eu mesmo fui a primeira turma do curso de dança. Tive uma formação, para mim, assim, não tenho o que falar, sou muito grata, mas realmente o curso se estruturava e ainda, independente disso, eu acho que tem uma questão de como a universidade legitima, né, o conhecimento, a universidade é instituição, porque nós somos também universidade, claro, né? Mas eu venho acreditando muito em sair da sala de aula e levar os alunos para outros contextos de aprendizado. Eu acho que sem a gente ir para fora, sem a gente procurar esses outros contextos, a gente de alguma forma corrobora para essa ideia de que a universidade autoriza ou não autoriza, a universidade é instituição, tá, gente? Porque quando a gente coloca um projeto de extensão, necessariamente a gente tem que passar por várias instâncias, né? Tanto de extensão quanto de pesquisa. Então, de vez em quando a gente não consegue mesmo. De vez em quando não tem o dinheiro para pagar o mestre, não faz sentido você não pagar o mestre e não chega, né? Mas eu acredito que, independente desse espaço, ir até onde os mestres e mestras estão é fundamental. Porque antes da universidade, esses saberes já estavam lá, né? E eu acho que não só os saberes da tradição, saberes artísticos, saberes, outras formas de saberes, né? Boaventura Souza Santos já fala disso há muito tempo, monocultura do saber, aonde a gente quer aprender, sabe? Então, eu aposto muito em sair da sala de aula. Na UFPE, eu repliquei a ACC, que é um projeto bem inovador que existia na UFBA, Ação Curricular em Comunidade. Então, nós íamos para uma comunidade perto e a nossa aula acontecia fora da sala de aula. A gente tinha 30 dias para pensar um planejamento que mudava o tempo todo e os outros 3 meses na comunidade. E, infelizmente, a gente só conseguiu contemplar uma comunidade dentro da universidade, porque existia lá, antes da universidade, um grande engenho e algumas poucas pessoas ficaram. Lá, os nossos mestres e mestras eram a própria comunidade, eram as crianças, né? Então, é isso, entender que também nesse espaço de coletividade a gente aprende com todos, né? E se demorar, se delongar mais, é muito desafiador. Se manter presente nesses contextos, mas uma hora vira, uma hora você deixa de pesquisar e começa a vivenciar a coisa. Então, eu acho que é isso, ter essa disponibilidade de se tornar outra coisa na relação com as pessoas que você acredita que tem saber, que tem profundidade, que tem o que te ensinar, né? Então, a gente tem que sair da sala de aula também. A gente tem que ir aonde os saberes... E, ao mesmo tempo, eu acredito muito nessa luta constante para que se alterem também essas, enfim, estruturas que já estão tão, acho que encerradas, assim, né, na universidade. Eu acho que existe uma tentativa disso, mas ainda é frágil, né? Acho que a gente ainda precisa fortalecer mais esse coro para que outras coisas e outros espaços se abram, assim, né? E que a gente comece a mudar também. E eu fico vendo, no meu caso, né? Eu falando aqui que eu me sinto privilegiada e ao mesmo tempo é um absurdo, né? Porque
como assim, né, se sentir privilegiada por uma coisa que deveria ser a normalidade, assim, né? E é uma loucura, porque mesmo depois, assim, com a aposentadoria da Inês Pira, com a aposentadoria do Eusébio, o falecimento do mestre Antônio, né? O mestre Jaça ainda está lá. Da última vez que eu fui, ano passado, ele ainda estava. Mas acaba que também, né, e aí, né, o que acontece depois, né, quando essas pessoas saem, e aí por que não tem espaço para outras pessoas entrarem e darem continuidade ao mesmo trabalho que estava sendo feito ali, né? Então acho que é isso, assim, né? Pensar nesse eco, e mais do que isso, como que se abrem espaços mesmo, que às vezes tem que ser a fórceps, né, para essa estrutura aí se alterando aos poucos, assim. Mas eu acho que é isso, Gabi. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, né? Tem os comentários aqui da Bárbara, lindeza muito essa parceria, arrasa, nega. A Soraya, né, falando, como uma hora vira deixar de pesquisar e vive sabendo que é junto, mas algo vira. É isso. Então é isso, Gabi, só queria agradecer demais as tuas contribuições. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Gilberto agradecendo, Lilica também está te agradecendo, falando que é muito bom te ouvir. E é isso, Gabi. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada também, Ana. Obrigada a todo mundo que ficou, que veio, passou por aqui. Super feliz. A gente fortalece, né, essa troca de conhecimento, compreensível. Acho que nesse momento a gente precisa muito reelaborar as nossas subjetividades. Então, mantenhamos unidos. Sim. Eu queria super agradecer, gente, porque esse passo também, assim, toda semana eu me pergunto, né? A gente continua, não continua? Hoje mesmo mandei mensagem para os meninos. E aí, gente, como tá todo mundo? A gente segue, não segue? Mas aí, cada segunda, esse espaço vai se fortalecendo e a gente, né, vai vendo um grupo de pessoas interessadas aqui também, com esse desejo de continuidade e de repensar, né, as nossas estruturas, de repensar os próprios conceitos de improvisação e composição, né, instantânea ou composição tempo real, ou como cada um chama. E isso eu acho muito massa, assim, que a gente também acho que a gente tem um momento de absorver conhecimento e um momento de produzir conhecimento e refletir sobre isso de forma crítica, né? E aí fazer com que isso se modifique também, né? A Lilica está agradecendo por esse espaço, continua. Mas é um espaço que é nosso, né, Lilica? Assim, eu acho que é um desejo conjunto da gente estar aqui no meio desse tanto de live, e acho que também esse movimento que está acontecendo é muito legal, né? A gente parece que dá uma pausa de usar o Instagram como um lugar muito superficial, assim, e começa a usar essa ferramenta de um modo mais inteligente, a meu ver. Então tem lives com conteúdos muito bacana acontecendo. Isso para mim está sendo bem massa também de vivenciar, né, como pesquisadora, assim, de ter acesso às vezes a pessoas que, né, talvez a gente não pudesse ter acesso com tanta facilidade por conta das correrias da vida, né, Gabi? Acho que hoje a gente aqui é prova disso. Estou muito feliz com esse encontro/reencontro e que venham outros. E aí, gente, só lembrando então que a Gabi está deixando materiais Improve Lives. Gilberto, você tá devendo tua participação aqui, ele já puxou a orelha online, né? Tipo, ao vivo. E só lembrando então que a Gabi deixou, né, materiais lá no YouTube, né, Gabi? No teu? Exatamente. Lá tem alguns poucos vídeos de experimentação logo no começo da pesquisa, em 2011, quando, na verdade, eu formalizei um grupo de pesquisa.
E tem agora atualmente algumas referências desses jogos para a gente também poder olhar, né, e poder conversar, tá? Lá no DS Gabista, no canal do YouTube. Não tinha até então, foi essa live que fez eu abrir um canal. Olha que maravilha! Se puder deixar escrito aqui, Gabi, nos comentários, é massa. E, gente, lembrando que o Temporal também tem um canal no YouTube e a gente vai deixar mais pra frente essa live salva lá. E durante 24 horas ela vai estar aqui. Então, se alguém quiser recomendar para outras pessoas, tal, é massa também. Kiran já está aqui também pedindo a live do Gilberto. Veja bem que ele não vai poder fugir desse momento. Segunda que vem, gente, lembrando que a gente tem Soraya Portela às 19 aqui também. E aí, esperando depois da Soraya, se o Gilberto se encoraja a estar com a gente aqui. Então é isso, moçada. Uma boa noite para todos. Obrigada, um beijão, gratidão, Gabi. Obrigada, Ana. Até mais.